Olá, boa noite. Aqui a minha internet, não sei se ela tá tão boa assim pra estar falando, né? E aí, o que acontece é o seguinte, tem bastante tempo que eu não tô gravando live e a minha amiga Érica também não. E a gente fazia isso algumas vezes e assim, tava sendo bem legal. E hoje eu tava conversando com ela e ela me incentivou a entrar. E a gente estava conversando sobre obesidade cerebral, né? O que é isso? É aquela situação onde as pessoas sabem, que têm o conhecimento e tudo mais, ficam estudando, é o que a gente faz, e a gente acaba não passando aí para frente. Isso não é bom. Isso fica acumulado, né? E tudo que é em excesso não é legal. E a gente acaba acumulando e a gente acaba não passando para frente. E aí, quando a gente acaba não passando para frente, isso fica de uma forma acumulada dentro de algum lugar. Né? E muitas vezes, nesse caso, acaba sendo acumulado dentro da nossa mente. E aí acabam acontecendo coisas muito chatas, porque a gente fica com aquele acúmulo de conhecimento, e a gente fica, às vezes, até falando com a gente mesmo, assim, de tanto conhecimento que tem, e tem que colocar isso para fora, e colocando isso para fora é uma situação que é para acontecer, porque a gente precisa estar expandindo o conhecimento, expandindo a consciência, e a gente não consegue fazer isso de fato, né? E aí, quando a gente não consegue expandir a consciência, a gente não se conecta com outras pessoas e aquela semente que a gente tem, a gente não consegue plantar e nem frutificar. E aí, né, eu tô aqui para estar falando um pouquinho sobre isso. E eu quero só chegar aqui para falar um pouquinho mais, porque a gente estava falando exatamente estas coisas aqui numa conversa de WhatsApp e a gente pensou assim, caramba, né? Vamos fazer diferente, vamos ter alguma ação. E dentro de um livro que ela que ela tem, ela falou sobre um trechinho. E aí ela vai falar um pouquinho sobre esse trechinho aqui pra gente estar falando alguma coisa, sabe? Porque assim, a gente pensou assim, a gente estuda pra caramba e a gente não tá desenvolvendo nada. Então vamos abrir o Instagram? E aí, dependendo de como for, as pessoas perguntam. E aí, assim, qualquer tema que alguém possa perguntar, isso é até para desafiar mesmo, para desbloquear a gente, sabe? Então, assim, pergunta qualquer coisa. E aí, quando perguntar, a gente vai estar falando. A Érica chegou aqui, mas. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Te chamar. Aí, tô falando sobre o livro, o trechinho do livro que fala sobre, né, o poder da ação. Oi, Érica. Boa Olá, noite. tava nos livros, É, que eu para fui variar, investida, né? Isso aí é o nosso né? cotidiano. Para variar. Aqui. Isso. O Bob, Então, eu tava falando, olha, mais outro, o poder da ação. o Bob Fala um Tony. pouquinho sobre o que a gente estava falando. Eu falei aqui que a gente estava falando sobre cerebral, que a gente acumula muita coisa na mente, né? Isso, e do trechinho que você ficou de ler do livro, O Poder da Ação. Fala aí. Pronto. É só mesmo o primeiro trecho do livro. Que esse livro eu estava lendo ele, parei na metade porque eu fui ler um outro livro, aí eu voltei a ler ele novamente. E aí aqui na página 55, eu abri e ilustrou bastante esse momento da gente agora. Ele diz assim: tem poder quem age, e mais poder ainda quem age certo e massivamente. O poder da ação. É isso aí. Então, E aí foi o que a gente encaixou fez, né? certinho A nesse gente. momento. Oi, Cláudia. Encaixou certinho nesse momento.
Encaixou mesmo, porque a gente teve ação e a gente falou assim, vamos abrir então uma live, vamos ver se tem alguma Bora. coisa para falar. Não vê, a gente vai falar o que vier na mente, né? E aí, quem está assistindo, se puder falar alguma coisa, qualquer coisa, um tema, escreve aí pra gente que a gente começa a falar a respeito disso. Enquanto a gente não tem um tema, vamos falar alguma coisa de interessante, de importante que a gente percebeu naquela nossa conversa. Sobre obesidade cerebral. De a gente ter muito assunto, ter muito conteúdo e a gente não tá agindo, não tá colocando em prática tudo aquilo que a gente tá aqui, ó, na cachola, nessa massa cefálica maravilhosa de 1,2 kg, não é isso? Mais ou menos isso. Eu estava lendo, Nessa sabe, faixa. eu li ontem isso, que a cabeça da gente aumenta absurdamente de peso quando a gente está olhando celular, por exemplo. Olha que É mesmo? coisa. Aumenta porque você Nossa, tende a colocar para frente, né, a cabeça, e aí o pescoço precisa, a gente tem que estar ereto para a gente conseguir sustentar o peso da cabeça. Como você não entendi. tem esse sustento, né? Você coloca para frente, você faz um pêndulo com a cabeça, e aí a cabeça ela fica muito mais pesada. Eu só não me recordo agora quanto, mas fica muito mais pesada e tende a causar problemas na coluna. Eu tô com um problema Faz sério na sentido. coluna. Então, assim, antes era da metade para baixo. E eu tô percebendo que eu tô também na região cervical. Provavelmente é por conta do celular, de tanto estar vendo o dia todo, né? Vendo aula, vendo lives e tudo mais. E outra coisa interessante demais é a questão aí do poder. Você estava falando sobre o poder, né? Quando a gente está Vibração. olhando para um dispositivo pequeno, a gente não sente tanto poder. Olha isso. E aí, quando a gente está num computador, Né? por exemplo, a gente se sente mais poderosa. Isso é o subconsciente que mostra isso. Muito interessante. Incrível, né? Muito interessante. Incrível. Foi do último livro que eu tô lendo. Eu vou lembrar porque assim, a gente está lendo tanto livro, mas é esse último do pior ano, é esse último que está falando Sei, sobre isso. Gente, é entendi. impressionante quando a gente vai tendo os conhecimentos e vai passando. Isso é tão bom, né? Porque parece que é coisa só nossa, mas quando a gente vai colocando para frente, as coisas vão acontecendo. Mas fala Verdade. de Boa noite, alguma coisa Nani. que você. Oi? Oi, gente, boa noite. Fala de alguma coisa interessante que você lembra agora também, de algum conhecimento que você buscou aí e que sabe que tem que botar para frente. A prática, né? A prática. Outro livro aqui. Ah, esse é muito bom! Os Segredos da Mente Milionária. Exatamente. Os Oi, segredos da mente pessoal. milionária. Então, quando a gente muda a nossa mentalidade, quando a gente começa a pensar de modo certo, de maneira correta, tudo muda também. É E verdade. aí, e aí, o T. Harv Eker, o escritor, o T. Harv Eker, ele tem uma oração que ele fez e é assim, ó. Por conta das experiências que ele teve, e aí ele fez essa oração. Por conta da experiência naquele abrigo, um abrigo que ele frequentou, que ele visitou, ele criou uma oração e ela é assim: Universo, se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la, faça a chegar até mim. Estou aberto e disposto a aceitar todas as suas bênçãos. Obrigado. Ah, então eu já vou falar com o universo. Universo, se as pessoas não quiserem aceitar as coisas boas, pode vir para mim, que eu estou aceitando. Eu aceito, Só coisa exatamente. boa. Façam isso O também, tá, universo, pessoal? isso que eu acabei de ler está aqui nesse livro, tá? Os Segredos da Mente Milionária. O universo é o quê? É Deus, é o todo.
né? Então, uma coisa vai linkando com a outra. Tem poder quem age. Ele, baseado no que ele viu no abrigo que ele frequentou, o Thierry Viecker, ele fez essa oração e deu certo na vida dele. Tanto é que eu ouvi essa oração pela primeira vez com a Márcia Luz. Verdade. A Márcia Luz, eu assisti num vídeo dela no YouTube, eu ouvi essa oração dela, nossa, que legal, fiquei dando pausa para poder copiar. Quando eu fui ler o livro, olha onde é que tá, de quem foi. Foi uma inspiração do Thierry Viecker. Érica, o pessoal tá pedindo a oração. Depois escreve essa oração e coloca no seu Insta. Coloco, ou tira sim. foto da página do livro, né? Porque é importante Sim. mesmo. Essa oração é maravilhosa. Estamos abertos sim para maravilhas. E quando você faz algo, porque assim, ó, muitos falam universo, outros falam Deus, o todo. Cada um fala da maneira que se adequa, que se sente bem. Exatamente. O Criador de todos, né? Porque tudo que ele fez é bom. Tudo que ele fez é bom e é maravilhoso. Então, estou aberta a tudo que o universo me mandar. Caso mandou para alguém não está querendo, tudo de bom que o senhor tem a oferecer, pode mandar para mim, eu quero, estou aberta e aceito. Exatamente. Olha, eu descobri nessas leituras e tudo mais, eu fiquei muito, muito chateada. Quem me conhece já há um tempo sabe que o universo, na verdade, não é Deus. Eu falava, o universo me manda isso, me manda aquilo. E eu tinha, assim, naquela época, eu ficava tão assim, tipo, a fé, né, e a certeza de que eu ia receber, que eu recebia para mim. As pessoas pediam para que eu pedisse para o universo para receber. Era impressionante. Aí eu descobri que não, o universo não é Deus. Muita gente acha que o universo é Deus, e eu chamava como Deus também. Mas, na verdade, o universo faz parte de Deus. Porque Deus, ele né? A luz, é soberano, é aquilo, né, o Criador. E ele criou o universo. Então, assim, o universo não é Deus. Porém, Deus também é o universo. Né? O universo é Deus, Deus é o universo, mas ao mesmo tempo, entendeu? Ele é o todo. E o universo faz parte. É Deus porque a gente vê Deus em tudo. Né? Quando a gente olha para uma árvore, a árvore é Deus, porque Deus está, a essência, o DNA divino da matriz original está na árvore, está em mim, está em você. Então a gente pode enxergar Deus em tudo. Só que assim, Nádia, Deus é Deus, e Ele é o todo, e o universo é parte do todo. Acaba sendo quando a gente olha para Ele sendo Deus. Mas eu achei, assim, eu fiquei decepcionada no primeiro momento. Depois eu comecei a entender isso. Mas faz sentido. Mas, né? Muito bom saber disso. Porque se a gente for analisar direitinho, tem o universo, tem as galáxias, tem as Via-Lácteas. Então, é muito maior do que a gente pensa. É verdade. É muito maior. É verdade. Ele é um todo, ele é tudo. Não é só o universo, ele é tudo. Todo. Verdade. Sabe quem eu vi que entrou por aqui, que também tem muito conhecimento e tem obesidade cerebral, sim, porque eu sei? O Léo. Léo entrou por aqui. O Léo entrou por aqui. E aí, assim, é um cara que sabe muito. Muito. A gente conversa cada coisa também a respeito desses assuntos. E assim, quando abre a boca, é para falar pérolas maravilhosas, de guardar, sabe? Assim, ele é impressionante. Quando ele abre a boca, é para a gente ficar assim, contemplando. Muito bom. E falar nisso, se você que está assistindo acha que também tem obesidade cerebral com algum assunto, qualquer que seja o assunto, a gente aqui não está para julgar, muito pelo contrário, a gente fala exatamente sobre tudo. Tudo. Sabe o que é tudo? Tudo é espiritualidade, a gente fala sobre família, a gente fala sobre filhos, a gente fala da parte sexual, a gente fala sobre tudo. Então, assim, qualquer coisa que vocês quiserem abrir a boca para falar ou jogar um tema aqui,
a gente vai estar falando, tá? Se quiserem também Amém, Nádia. participar, tá aqui, a gente sempre abre. Beijo, prima. Deus abençoe. Ah, Deus te abençoe também, Nádia. Que abençoe a todos vocês que estão aqui também, tá? Então, alguém com algum tema que queira falar e tudo mais, que aí a gente... Você tá me ouvindo? Tô sim, tô sim. Tá me ouvindo? Tô sim, pode falar. Tô ouvindo. Bom, se alguém quiser chegar aqui, entrar e tudo mais para falar alguma coisa sobre esse tema, né, o central, que seria a obesidade cerebral, pode entrar que a gente está aqui disponível para estar conversando, para fazer um bate-papo rapidinho e tudo mais. O meu celular, o áudio, novamente caiu. Eu vou sair, você fica aí, você me chama que eu vou entrar com o outro aparelho, tá bom? Tá bom. Tudo bem. Ok. Então, já que eu falo demais, eu vou continuar falando aqui e esperando a Érica entrar. Tá de volta. Tô te esperando. Então, vamos lá. Sobre esse tema da obesidade cerebral, a gente estava falando sobre ação, né? Falar sobre ação é muito importante. Sim, a gente tem as coisas, a gente sabe muito bem o que deve fazer e a gente não faz. Isso é impressionante. E aí a gente entra numa outra questão aqui que eu lembrei: procrastinação. Já falei sobre isso aqui, com uma outra colega também, Karen, maravilhosa, que sabe muito sobre essa questão. E aí a gente conversou exatamente isso. A gente procrastina muito. A gente sabe que aquilo ali é importante, mas é impressionante como a gente faz de tudo para não entregar aquele negócio feito. Por quê? Primeiro, muitas pessoas são perfeccionistas. E aí, quando a gente é perfeccionista, a gente acaba não entregando, não querendo fazer aquilo porque acha que tem que ser o mais perfeito possível. E muitas vezes isso não vai acontecer. É melhor entregar feito, claro, muito bem feito seria bom, mas é melhor entregar feito do que não fazer. Porque quando você entrega feito, é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está fazendo o quê? A gente simplesmente abriu uma live sem muita estrutura. Agora, por exemplo, eu vou ter que abrir a porta para os meus filhos, para eles entrarem. Porque, esperem só um pouquinho, porque eu abri a live assim e eles não sabiam. Eles estavam lá embaixo brincando. Aí o que acontece? Quando a gente faz isso, né, a gente tem essa questão aí de ação. Quando você faz, é porque alguma coisa precisa ser plantada. E se eu abrir a live junto com a Érica, é porque a gente precisava atingir mais pessoas, sabe? A gente precisava abrir a boca e provavelmente quem está aqui escutando precisava receber essa semente e plantar essa semente, né? Porque não adianta também você receber a semente e não ter a ação. Então, para ter uma árvore com frutos, a gente precisa pegar essa semente, plantar essa semente e frutificar, né? Conseguiu de novo. Eu estou falando aqui sobre o poder da Fiquei sem áudio. Não estava te ouvindo. Eu estava te escutando, mas o seu não estava bom, né? Eu estava conseguindo te escutar através do fone, porque eu conectei para acompanhar. Fiz uma malabarismo. E aí foi assim que eu consegui dizer a você que eu estava sem áudio e que eu ia trocar de celular. Fiz no malabarismo. Pois hoje foi assim. E o engraçado, assim, vamos voltar para a questão da espiritualidade. A gente, inclusive, estava falando sobre isso no WhatsApp.
Eu falei, a Érica falou para mim que ela estava muito desanimada na semana passada. E bateu esse desânimo em mim também. A gente tem muita conexão, sabe? E aí bateu esse desânimo em mim também. E aí ela estava falando, nossa, eu fazia live todo dia. E eu já estava começando a fazer também, né? E assim, empolga muito quando a gente faz live, é incrível, mas empolga. E aí eu deixei de fazer. Algumas coisas aconteceram comigo e com ela, algumas coisas particulares, outras coisas também mais complicadinhas. Eu tô aqui ontem com vocês, mas assim, eu levantei um pouquinho mais rápido, já senti a coluna, que eu tô com um problema sério na coluna. Só que isso não impede da minha boca abrir e eu falar. Verdade. Não impede de eu plantar, de eu jogar uma semente, né? Aquela coisa que a gente faz isso, a gente joga a semente. E quem está aí do outro lado, pega essa semente. Isso não vai impedir. Ninguém vai me calar. É o que eu sempre estou falando. Verdade. Ninguém vai me calar. Eu vou abrir a minha boca e vou falar. Pega a semente quem quer. Também tem isso. Ninguém é obrigado a nada. Mas pega, se vocês puderem, pega essa semente da ação. Pensa no que tem que fazer e faz. É o que eu estou fazendo. É o que a Érica fez quando ela me incentivou. E assim, a procrastinação que eu estava tendo, o que eu estava me sentindo mal e tudo mais, melhorou. Assim, de uma hora para outra. Por quê? Porque eu estou aqui falando. Porque eu estou fazendo o que Deus sempre colocou, né? Não sou religiosa, tá? Mas acredito sim em Deus. Acredito sim em Deus. Acredito sim na religação que a gente precisa ter. E quando a gente sabe que Deus investe na gente, né? Para a gente investir em pessoas. E se você investe em pessoas, você tem prosperidade. E a prosperidade muitas vezes não é por conta disso aqui não, ó, de grana. É prosperidade nas suas emoções, é prosperidade na sua família, é prosperidade no trabalho. E aí, consequência, são os valores monetários. Né? Porque mesmo sem grana nenhuma, você pode abrir a boca e falar e salvar vidas. Exatamente. E fala assim, um pouquinho, vai lá. Quando você falou, né, que não é religiosa, eu também não sou religiosa, eu não tenho essa religiosidade, já tive há muito tempo e isso é muito ruim, porque a religião, ela mata, separa e destrói. E religião, no original da palavra, significa religare, é religar o homem a Deus. Entende? E assim, muitas pessoas não entendem, até quando eu falo que, como a gente estava comentando, né, que você descobriu que o universo, que Deus não é o universo, que Deus é muito mais do que isso, que Ele é o todo. Quando em algum lugar, em algum momento agradecia, obrigado universo, gratidão universo, aí ficava olhando assim, sim, Deus é tudo, é o todo. Tudo de bom foi Ele que fez. Ele é o todo. Muita gente não entende. Por quê? Porque está preso em dogma de igreja, está preso em religiosidade. Em igreja de quatro paredes, porque nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus. Eu, você, quem está aqui nos assistindo, nós somos o corpo de Cristo. Entendeu? Nossas pernas, os braços, o cabelo, os olhos, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, tem gente que não entende isso. Vai demorar um pouquinho a entender. É o chamado se iluminar, ser iluminado. Iluminar espiritualmente. Tem coisa que, como eu, né? Tinha muita coisa que eu não entendia, que eu até não aceitava e ficava assim em cima do muro. Será que é? Será que não é? E aí, quando você para com um pouquinho de coerência, discernimento e busca entender, se abre tudo. Tudo se abre. E aí, o interessante é que a partir daí, quando você começa a questionar tudo e todos, primeiro você passa a ser chato, tá? Porque, normal, você vai começar a perceber que as pessoas, que a conversa das pessoas, não, sinceramente, às vezes não é uma conversa que te agrada. Ou então, você começa a não entender muito bem o que está acontecendo ali.
Não é porque você, vamos dizer assim, as pessoas às vezes pensam assim, nossa, mas que arrogância, só porque estudou um pouquinho mais. Não, não é isso, é questão de vibração. Qualquer Verdade. pessoa pode conversar, desde que tenha vibração coerente com aquela que a gente também tem, né? Você está falando sobre o universo, você está falando do todo, está falando da matriz original e tudo mais. Aí o que acontece? Espera aí que eu vou fechar aqui a porta, porque as crianças estão fazendo escândalo. Só um pouquinho. Aqui são aqui são as crianças de 4 patas. Estão quietinhas. Então, eu tive que levantar a segunda vez, porque eles chegaram, agora foram tomar banho, então, né? Aí para eles sentar que fica mais complicadinho aqui. Mas vamos lá. E aí, a gente está falando, por exemplo, do universo. De repente, a pessoa tá, sei lá, tá zoando, tá falando uma outra coisa nada a ver, aí você fica, ué, mas como assim? Se tá brincando, tá zoando dentro daquela conversa, o negócio flui, até flui. Só que às vezes o que é muito banal, ou então, quer ver uma conversa que eu não consigo mais ficar? Quando a pessoa está reclamando. As pessoas reclamando muito me dá uma impaciência que eu acabo não ficando no ambiente. Porque, assim, reclamar... O que é reclamar? É clamar 2 vezes. Eu estou reclamando, estou falando sobre aquilo 1 vez, 2 vezes, na verdade, mais vezes. Então, reclamar é isso. Por que eu vou ficar num ambiente onde eu só estou reclamando? Se a pessoa está reclamando assim, está vibrando mais daquilo que ela não está querendo. Então, eu começo a ficar incomodada com aquilo ali. Eu não sei se isso acontece mesmo. Fica vibrando muito mesmo. E às vezes acham, assim, eu às vezes fico mais, eu fico longe às vezes de um grupo, às vezes eu me isolo, porque assim, eu não quero mais aquele tipo de vibração. Eu não quero mais aquela... Uma coisa é você entrar naquela conversa, falar com as pessoas, ser simpático, empático, porém participar com a vibração, aí não é legal. E por mais que você até tente mudar o assunto, tipo, falar de energia, falar de vibração positiva, falar de algo positivo, porque às vezes o assunto é tão negativo, tão pesado, que fica muito chato. E aí você, né, eu como centelha divina, como o que somos, né, a nossa obrigação aqui, o que a gente deve fazer? Levar o amor, um pouquinho de paz, alegria, melhorar essa situação toda que a gente está vendo aí no mundo atual. A gente até tenta, mas o que acontece? Aquelas pessoas, a maioria delas não está vibrando a mesma energia, não está vibrando naquela mesma sintonia, não entende nada, não sabe do que está se passando. E se você fala de Deus, fala de algum trecho bíblico, palavra de Deus, aí já acha que é cristão bitolado, crente bitolado, que vai chamar para a igreja, que vai sei lá o quê. Aí se você fala, não é bem assim, Deus é o todo e tal, somos energia, somos vibração, temos que vibrar, energia positiva. Se você não dá um sorriso de vez em quando, acaba que a aura fica pesada. Esotérico! Não, muita confusão que tem mesmo, né? E comigo é assim, ou é 8 ou 80. É assim, perguntam se eu sou religiosa, aí eu falo que não, porque não sou. E aí, ou então falam assim, então você não acredita em Deus. E afirmam, você não acredita em Deus, porque você não acredita em Deus da mesma forma que eu acredito, sabe? Tipo assim, as pessoas tendem a falar, eu acredito em Deus porque temem a Deus no sentido de Deus é castigo, né? Tem muita gente que ainda pensa dessa forma. E aí eu falo que não, que eu tenho intimidade com Deus. Eu falo com Deus. Eu falo todo dia com Ele. Eu acordo, eu dou bom dia para o sol, para as minhas plantas, para o meu gatinho.
Tá, para minha família também, quando eles acordam e tudo mais. Mas, assim, eu dou bom dia para mim. Eu tô dando bom dia para Deus, eu tô dando bom dia para o céu. Eu falo com Deus, eu medito todo dia, eu falo com Ele todas as vezes que eu tô do meu dia. Tem um momento, tem um momento que eu falo mais, né? Que é pela manhã, que eu me conecto e agradeço a Deus por tudo, mesmo as coisas ruins que eu estou passando. E no resto do dia, eu vou falando esporadicamente, da mesma forma, por exemplo, que eu falo com você no WhatsApp. Verdade. De vez em quando eu passo falando, bom dia, não sei o quê. Então, como é que está sendo o seu dia? E aí, tá sumida, hein? Não é? A gente não fala isso todos os dias, a gente se fala todo dia. Eu falo com Deus todos os dias, mas as pessoas tendem a falar que eu não acredito em Deus. Simplesmente porque eu questiono. Eu questiono a Bíblia. Eu questiono. Mas isso é uma heresia. Mas eu quero entender. Se é um livro que foi escrito, né, por homens e que estavam na presença de Deus ou de Jesus Cristo e tudo mais, tem coisa que eu não sei, eu não vou falar besteira, eu quero entender. Mas aí é esse. E na época do concílio de Ceia, se eu não me engano, teve a reunião para decidir o que ia fazer parte, o que não ia fazer parte da Bíblia, muitos livros foram tirados. Entende? Exatamente. Alguns evangelhos, né? Acho que Evangelho de Maria, teve alguns evangelhos aí que as pessoas não falam, de Maria Madalena. Agora, voltando um pouquinho sobre falar com Deus, lembra que eu falei a você que eu fui no banheiro, olhei para o espelho e falei comigo mesma? Aí veio na mente assim, tô falando com Deus, porque se nós somos centelha divina, nós somos imagem e semelhança dele, ele nos criou. Exatamente. Né? Eu cheguei no espelho e falei, eu não aceito que você fique assim. Bora melhorar? E você melhorou. Exatamente. E você também. Tem razão. Perceba. É porque a energia, principalmente a energia negativa, né? Como é que eu posso explicar? De todas as formas, ela tenta nos colocar para baixo. É como se fosse assim, trocando em miúdos, ela se alimenta disso, né? Por aí mesmo. Eu estava lendo um livro essa semana, O Chamado da Luz, se eu não me engano foi esse, porque eu estou emendando um livro no outro, né? Assim, eu estou fazendo audiobook e ainda estou no livro físico, e aí a gente vai pegando vários livros que interessam também em paralelo, coisa de doido, né? Mas então, se eu não me engano, foi O Chamado da Luz, do Bruno Gimenez. E aí o que acontece? Eu estava vendo o seguinte, eles falam lá, porque tem uma teologia ele tem 3 livros aí, se eu não me engano realmente foi esse, é porque eu estou no 2º livro. E fala o seguinte, que a gente tem todos os dias, nós somos obsediados. Então, o que acontece? Tem obsessão todo dia. Só que a obsessão, como é? Ela tanto da parte positiva como negativa. Aí você se assusta. Como assim, né? Por quê? Porque é como se fosse assim, tem 2 caminhos. E tem lá, sabe aquele desenhinho que tem um anjinho e o demônio? Aí tem os dois, né? E aí chega num cara que assim, um tá querendo, vem pra cá, porque esse lado é bom. Aí o outro, não, aqui é melhor. E começa nessa disputa mesmo, sendo que qual é a linguagem que a gente tem com a espiritualidade? A nossa vibração. Então, se você está vibrando bem, você está mais apto a escutar o lado bom. E se você não está vibrando bem, fica mais apto a escutar o lado ruim. E isso é todo dia, ou seja, nós temos que nos alimentar do alimento que é a palavra boa, ações boas, para que a gente sempre vá escutar, né, os seres de luz. É isso. Entendi. Tá escutando o que eu tô escutando. Então, assim, nós somos obsediados sempre. Impressionante isso, né?
Verdade, impressionante. Kedna Fala. São Paulo falou, quando a gente vai ficando mais próximo de Deus, não por medo, mas por amor, é muito gratificante e maravilhoso. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Verdade. A gente sentir isso. Eu, antes de ter esse conhecimento que eu tenho, de tantas experiências que eu já passei, hoje eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu tava conversando com uma pessoa e aí falei duas situações que eu passei. Ela falou, ai meu Deus, eu não durmo no escuro. Hoje, se eu tiver que entrar em casa no escuro total, breu, sai só palpando as paredes, eu vou. Não tenho medo nem um pinguinho. E se acontecer alguma coisa que eu julgue que é diferente do que é palpável, do que é normal, se for algo espiritual, é usar a palavra. Já foi. Tchau e bênção. E quando você está vibrando coisa boa, tudo tá. Deus está em tudo. Deus está, inclusive, nas tragédias. Né? Quando debaixo, às vezes, de escombros, a gente vê que um bebezinho sobreviveu. Isso é Deus. Né? Deus ali agindo. Tem motivo. Como também tem motivo para o desencarne, né? Porque, assim, a gente sabe que a gente só tem o nosso corpo físico. Isso é perecível. Agora, a nossa essência, a nossa alma, tudo que a gente tem é impressionante. Né? Assim, é de se agradecer a cada dia. E a gente está aqui, nós somos, vamos lá, terráqueos, porque o nosso corpo físico, ele está moldado para a Terra. Olha que incrível. Se não teríamos vidas iguais às nossas em outros planetas. E assim, existe vida pós? Existe extraterrestre? Existe, sendo que não estão na mesma dimensão que a gente. Então eles não precisam desse corpo denso. Eles precisam de um corpo mais sutil. E o que é a nossa alma? É justamente isso, viver num lugar mais sutil. Né? Eu costumo dizer... Eu costumo dizer que nós somos uma experiência, nós somos espírito numa experiência humana. Exatamente. Em breve estaremos na eternidade. Estamos aqui por um curto período de tempo. Sim. Quando a gente entende... E cada vez mais curto, né? Porque a gente está vendo que as coisas estão acontecendo aí, e aí mais cedo ou mais tarde... Quem sabe a gente vai estar aqui, continuar nesse corpo físico ou então não, ser puxada magneticamente para alguma outra dimensão e deixando esse corpo físico. Uma dimensão, inclusive, melhor, né? Quem sabe? Né? Quem sabe? Aqui, o conhecimento nos liberta. Com certeza, com certeza. E é isso. Nossa, muita coisa, né, que vai surgindo. E aí, a gente vai falando. Isso é muito bom. Já. Somos luz, sim. Somos. Fala, tu quer entrar aqui com a gente para falar alguma coisa? De repente, tem alguma coisa aí para sair da sua voz. A Simpal é minha amiga. É Kedna. Vamos lá, entra aqui com a gente. Então vem. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Todas as vezes que a gente abriu alguma live, alguém, né, assim, a gente estava fazendo vamos voltar a fazer, né, Érica? O quartel-general do reino. A gente estava fazendo todos os domingos. A gente vai ver aqui quais os dias que a gente vai poder fazer, pelo menos uma vez por semana. E quando a gente entrou, né, nessas vezes que a gente entrou, a gente deu uma paradinha, 2 vezes especificamente falando, 2 pessoas entraram, precisaram entrar para outras pessoas, foi incrível isso, para outras pessoas entenderem aquilo ali, porque o recado não era nosso, né? Era recado que elas precisavam passar. A gente só abriu, falou um pouquinho, e aí elas entraram para falar.
tá? Isso é um bloqueio quando a gente não consegue, né? Mas assim, o que você pode fazer para desbloquear agora? Se você não quiser entrar, não tem problema. Escreve alguma coisa que é interessante. De repente a gente fala aqui, né? Porque isso também é espiritualidade. Você fala, você está sendo movida a algum conhecimento, alguma coisa que está aí dentro de você. E aí você põe para fora. Colocando para fora, não importa qual é o instrumento. Não importa se o instrumento é o meu corpo, se o instrumento é o corpo da Érica, se é o seu corpo. O que importa é o que está sendo dito aí dentro de você, que é para ser passado. Aí, fica aí à vontade, tá? É em conjunto, exatamente, é em conjunto. Muitas vezes, sabe qual os momentos bons para a gente ter esses insights? Quando a gente vai tomar banho, quando a gente acorda, quando a gente dorme. São momentos pontuais que a espiritualidade, por incrível que pareça, está bem pertinho. Porque é um momento único, sabe? É aquele momento que você tem, é você com você mesmo. Né? Você está tomando banho, você está ali presente, tocando o seu corpo, prestando mais atenção que deveria, né? Ali. Quando vai dormir, quando acorda também. Contato com a água, né? Contato com a água também. Condutor, né? De energia ali. Verdade. Mas aí, ó, se você tiver alguma coisa, qualquer tema, sei lá, alguma coisa assim, que de repente é para falar sobre aquilo. E aí, o que acontece? Sabe como é que acontece comigo quando eu tô na live escutando de outras pessoas? Meu coração começa a acelerar. Meu coração começa a acelerar. Aí eu fico impaciente para falar alguma coisa. Aí às vezes eu não peço para entrar também, mas aí eu escrevo. Porque aí o coração acelera, porque tem alguma coisa ali para ser colocado para fora. Porque o nosso coração é de onde sai, né? Aquilo que a gente brotou lá dentro, no fundinho. E aí é para ser expressado pela boca, para ser profetizado muitas vezes. Tá. Ela colocou alguma coisa aqui, peraí. O processo de aprendizagem e a construção é diário. É verdade. É muito importante que deixemos a porta da aprendizagem aberta. Verdade. De verdade mesmo. Me lembrou Hermes Trismegistus. Verdade, Lá né? na sabedoria estão abertos ao ouvido, né? Verdade. Agora me peguei, deixa eu ver aqui. Sabe que me lembrou aquela frase também? Eu sei que nada sei. Eu sei que nada sei. É muita coisa. É muita coisa mesmo. Muito conhecimento. Eu lembrei que foi da frase do livro Cabana, que eu até coloquei numa frase, só que agora eu não estou enxergando, não estou vendo, não. Os ouvidos estão abertos aos lábios da sabedoria. Mais ou menos isso. Eu lembro. Não lembro também como é a frase. Mas é mais ou menos. Os lábios da sabedoria, né? Tem época. Exatamente. Porque o que acontece? Só para a gente explicar isso aí. O ouvido, ele está aberto para a gente escutar, e a gente escuta um monte de sons, um monte de coisa. Sendo que ele só vai estar para assimilar, né? Porque a audição todo mundo tem. Aquilo de assimilar o conhecimento, o aprendizado, aí é que tem que ser selecionado e também tem que ser ficar mais aberto ainda, né? Prestar atenção. É aquele negócio de ouvir e escutar. Você está ouvindo qualquer coisa, mas você vai escutar aquilo ali como melodia mesmo, de lábios que tem a sabedoria. Então, assim, às vezes, numa conversa até informal, alguém fala alguma coisa, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, vira e mexe, acontece isso comigo, alguém está falando, às vezes, sério, informal mesmo, aí fala uma frase que eu falo, vou usar essa frase para mim, vou usar essa frase, por quê? Porque bateu ali, às vezes a pessoa falou, não está nem
ela não sabe nem o quanto ela falou de sabedoria, de conhecimento ali, mas veio, né, como uma flecha, e flecha, quando é lançada, ela não volta, para o ouvido que soube escutar de uma forma com aprendizado, né? Isso aí é muito importante. Ó, ela tá colocando um monte de coisa interessante aqui, ó. O banho limpa o corpo e permite o acesso do nosso espiritual. Muito isso. Ó, deixa eu falar um negócio que eu fiz de experiência. Eu fiz uma meditação do Theta Healing, né? Que eu também sou terapeuta Theta Healing. E aí eu fiz um autotratamento. E eu estava dentro da piscina, inclusive da minha prima. Eu estava sozinha ali e fui fazer a meditação. E nessa meditação, a gente se coloca tão expansiva a ponto de sentir o ambiente que você está. E eu estava sentindo a água. Então, assim, eu me senti como a água. Foi uma experiência maravilhosa. Tão maravilhosa que, a partir dali, mesmo no frio, eu estava tomando banho frio sem sentir a temperatura fria da água. Era como se fosse um só corpo, né? Aí sabe como é que eu quebrei isso? Isso ficou muito tempo. Sabe como eu quebrei isso? Tomando banho morno. Aí depois eu comecei a tomar banho frio por outro motivo, né? Mas aí, assim, o que eu quero dizer é que eu estava com tanta conexão que, assim, tomar banho e não sentir o frio, que naquela época estava frio, foi uma coisa impressionante. Toda vez que eu ia tomar banho, e eu sou uma pessoa que eu gostava muito, né? Banho morno. Hoje não. Mas eu era assim. E para mim era difícil tomar banho frio. Eu comecei a sentir a temperatura como se fosse uma temperatura natural, muito gostosa. E realmente é um acesso. Aqui é banho frio. Eu tava procurando agora também. aqui agora para mim também a gente agora tem motivo, né, para tomar banho frio. Gente, nosso motivo é para acordar o corpo, gente. Esse é o nosso objetivo de tomar o banho frio hoje em dia. E que eu tô falando de uma situação um pouco antes, 1 ou 2 semanas antes disso acontecer. Eu tava procurando aqui a foto e não achei. Que eu precisava tomar o banho frio, né? Foi um pouco antes. A foto que eu te falei da frase. Fala aqui. Eu acho ela o tempo todo aqui. Agora que eu tava procurando, não achei. Eu fico nervosa quando eu quero falar. A frase, né? A frase Eu fico nervosa quando eu quero falar uma coisa, eu não consigo. Quero falar exatamente como é. Escreve depois no seu Insta. Eu tô achando uma que diz assim: só vive o propósito quem suporta o processo. Mas não é essa que eu quero. Mas é verdade, né? É verdade. Só vive o propósito quem suporta o processo. Mas enfim. Agora é duro, o processo é difícil. Verdade. Bora voltar às nossas lives. E deixa gravado aí, viu? Aham. Verdade. Deixa gravado que logo no início alguém perguntou se está gravado. Sim, sim. Vou colocar aqui gravado. Eu até não vou ficar tanto tempo, porque eu não estou conseguindo ver aqui quanto que eu tenho de carga ainda, né? Pra gente eu sei que tem um ficar pouco. Isso. Eu sei que eu tenho um pouco. Olha só, ela falou aqui uma coisa certa. O universo escolheu essa frase aí para você falar, tem razão, né? Ela também colocou mais outras os comentários frases aqui bem interessantes. Bastante coisa, muito legal. Calma aí, deixa eu achar aqui do banho. É interessante que todos os dias para a gente ler novos livros, sim. Pelo menos toda semana um livro por semana. A gente já fez as contas, a gente está participando de uma mentoria que cada semana a gente está lendo um livro pelo menos, ou mais, né? São 52 livros nesse ano que a gente pretende ler. Estamos. A gente está em março, né? Março.
Então vamos lá, 4 semanas mais ou menos por mês, dá 4, a gente já leu 8, uns 9 ou 10 livros já. Nada. Até agora. Tenho que admitir. Né? Enfim, vamos continuar as lives. Isso. Tem muita coisa pra gente falar. A gente falar do amor de Deus, falar de espiritualidade, do universo, porque nem todo mundo entende. E aí quebrar esse dogma, quebrar essa religiosidade que o povo acha que para servir a Deus tem que estar enfonado dentro de uma igreja. Dentro de 4 paredes. Não é assim que funciona. Não, não é. Eu lembrei isso a um colega essa semana, porque ele vivia dizendo, né, que eu estava errada o fato de eu não ter me encontrado em um lugar ainda. Eu disse a ele, vem cá, e quando teve aí que ficou tudo fechado? Você fez como? Ele, meu irmão, tem que estar preparado para tudo. Tem que estar preparado para tudo. Apocalipse diz que vai piorar. Esse lance de ficar acostumado com 4 paredes, na hora que a proibição vier de verdade, vai deixar de servir a Deus? Vai deixar de falar do amor dele? Não vai. Não, tem que estar preparado para tudo. Vamos lá. Eu lembrei de uma live que eu escutei hoje. Como eu escuto várias situações, e assim, eu escuto tanto... Gente, eu escuto todas as... vamos lá. Tem pessoas que têm religiões, né? E tem religiões que hoje em dia estão colocando ao vivo um monte de coisas. E eu, assim, me dá vontade, o coração pede, eu escuto. E hoje eu escutei um aprendizado muito interessante da Seixonoe, que não é uma religião, né? É uma... Eu não sei, eu vou falar besteira se eu for afirmar que é alguma coisa assim, mas tem uma questão espiritualizada ali. E aí eles estavam falando uma coisa muito interessante. O rapaz que estava falando lá, que era, vamos dizer, que o conhecedor daquilo ali, ele falou o seguinte, que não era pra gente sempre questionar e tudo mais, e para a gente não ser dependente de nada, nem dele. Ele falou nem dele, nem dos conhecimentos que ele estava passando. Era para a gente buscando dentro da gente. E quando a gente realmente não sabe, a gente busca conhecimento nos livros, sim, também nas religiões, né? Não tem problema ir, não tem problema frequentar, desde que você não se apegue àquela pessoa que está lá. Porque a pessoa é um humano, e humanos erram. Então a gente pergunta Tô ocupada! A gente pergunta no nosso coração, a gente pergunta estudando, a gente pergunta vendo live, a gente pergunta de várias maneiras. A gente tem resposta, gente, até no sonho. A gente pede. Eu fiquei sabendo de uma outra situação de um livro também que eu estou lendo. Ele fala sobre dispositivos que a espiritualidade usa, tanto a espiritualidade do bem quanto do mal, né? São dispositivos que linkam a gente com essa espiritualidade. Que a gente pode pedir um pouquinho de alguma coisa que a gente queira. Por exemplo, eu quero mais amor, eu quero mais conhecimento, eu quero mais paz. Se você se conectar e pedir, você consegue se ligar. Verdade. Só que tem um porém. Se você tiver pensamentos que não são de ordem moral, né? Isso se desfaz em segundos. Esse mesmo canal que é feito dessa forma, basta você pedir. Você pedir, se conectar, ter boas ações. Ele se desfaz. Verdade. Olha que interessante. E outra coisa, por mais que ele esteja muito direitinho, que você siga direitinho, que você tenha bons costumes, ações, né, uma moral legal, ainda assim, a espiritualidade do mal, muitas vezes, pega esse tipo de canal e quer destruir para se conectar com quem está fazendo boas ações, porque sabe que a gente está movendo pessoas para o bem. Ele não quer a espiritualidade má, ela não quer que a gente atinja ninguém. Se ela perceber que a gente tem uma chancezinha de alcançar uma
uma centelha de Deus, ou seja, uma alma vivente, uma única pessoa, independente de como essa pessoa esteja, ela vai fazer de tudo para atrapalhar a gente. Foi aquilo que a gente estava falando antes de abrir a live. Cansaço, desânimo, mobilidade mental, tanto conhecimento, livros que você já leu, conhecimento que você tem muita bagagem, livros que eu já li, coisas que eu já vivi, situações. Então, eles não querem isso. A espiritualidade, o mundo espiritual, ele é real e as pessoas não entendem isso. Acham que é balela. E é triste isso. E aí fica grudado em dogma de igreja. Coitado. Então, é muito complicado. O que você falou é muito interessante. As pessoas que têm mais influência são mais assediadas, porque elas conseguem pegar mais gente. Por exemplo, influenciadores digitais, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que a essência dela não é aquilo. Cantores, sabe? Quando a gente pega pessoas assim, que têm muita influência, principalmente com jovens, com crianças. Por quê? Porque eles querem realmente desvirtuar toda uma... Crianças e jovens, principalmente, por conta da família, né? Então, eles querem destruir justamente essa situação, a família. E aí, assim, esse livro maravilhoso, né, de mais de 2000 anos, que é o mais lido do mundo, que é a Bíblia, tem escrito lá que a fé vem pelo ouvir. Eu ouvi o quê? Eu ouvi a palavra de Deus, eu ouvi os ensinamentos dele. Falando sobre lei da atração, que também é a fé, com outra nomenclatura, porque a fé é a certeza. Eu tenho certeza que eu vou conseguir X coisa. É a lei da atração. Eu mentalizo aquilo, eu visualizo aquilo, eu quero aquilo, e eu vou batalhar para conseguir. A fé é a mesma coisa. Eu tenho certeza que eu vou conseguir um emprego, eu vou batalhar para conseguir um emprego, vou colocar currículo. Então, é assim, muitas pessoas não entendem isso. E o mundo espiritual, ele tenta nos travar, porque ele sabe que a gente entende disso. E as pessoas precisam ouvir. O mundo jaz no maligno, as pessoas estão precisando. O mundo precisa mais de Deus, precisa mais de amor, de carinho, de atenção. As pessoas precisam. E tipo, se a gente não consegue atingir, no momento dessa live tem o quê? Tem a Sun Power, né, que é a Kedna, tá aqui com a gente. Eu e você, e eu não sei quem mais está aqui, mas se alguém passou, ouviu, e como vai ficar gravada, alguém vai ouvir mais para frente. A palavra vai estar sendo disseminada, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. De uma forma ou de outra, vai ser passado, vai ser dito. Alguém vai ouvir. Olá! Você quer falar alguma coisa de Deus? De conhecimento, alguma coisa assim? Criança sempre tem algo para falar. Ele aprendeu a falar em Libras. Ele é assim, a gente está numa mentoria onde a gente está aprendendo a falar em Libras, as crianças, né? E ele está com vergonha de falar, mas está falando em Libras. Vamos lá. Fala como tem que falar. Fala para todo mundo aprender, vai? Pode falar. Vai, fala. Mas fala com a boca, porque muita vai gente traduzindo. Traduzindo. E vai traduzindo. L, I, A, L. Tá falando de letras aleatórias. Como é que é? Eu, Deus e Jesus. Vamos. Eu, você, Deus, Jesus. Faz Jesus de novo. Viu? Ele aprendeu. Que lindo! Eu já falei para ele que eu abria o QGR para as crianças, mas ele fica com vergonha de falar. Na verdade, Entendo. É preguiça, olha só. Minha amiga... Desde pequeno. Mãe, quero falar em livros, mas eu esqueci como falar. Não ver.
Eu e o Lesson vamos sair lá pro play, tá? Não, não vai descer agora, não. Eu tô querendo brincar. Já brincaram o dia todo. Não, você só tem que lavar o Lesson. Gratidão, minha amiga, gratidão. Vamos lá? Vamos lá. Então, preciso ver meus filhotes aqui também. Eles já estão querendo usar, né? Porque sabem que eu estou aqui, que eu dou atenção quando eu estou aqui. E aí, E ficamos né? muito mais, né? Pois é, eles estão abusando. Oi, não entendi. Ficamos muito mais do que meia hora. Ah, sim, verdade. A gente pensou em meia hora, de repente 10 minutos e tudo mais, né? E a gente conseguiu ir ficando. Mas sabe o que é? Quando tem assunto e quando bate no coração, a gente vai, né? E assim, como você falou, um monte de gente passou por aqui, ficou. Hoje é sábado, né? Sábado, geralmente, as pessoas entram porque estão marcando de sair e tudo mais. E Verdade. a gente então, assim, muitas pessoas, por exemplo, logo no começo, entraram e tudo mais, mas eu sei que são pessoas que não vão ficar em casa, mas escutaram aquilo que precisavam escutar. Sabe, quem está aqui até agora porque precisa escutar e precisa falar também, né? Então, assim, é uma troca energética muito grande. Por exemplo, eu sinto... Oi? Perdeu o medo de desbloquear. Perdeu o medo de desbloquear, isso aí. E a gente está sempre disposto a isso, tá? Antigamente, a gente tinha bloqueio da autoimagem, né? Vários outros bloqueios que fazem com que a gente não consiga entrar, mostrar, né? Primeiro a nossa imagem, o bloqueio de merecimento também. Será que eu mereço estar ali? Tem um outro bloqueio que também é aquele de... Ai, meu Deus, tem um outro bloqueio também. Não é só da autoimagem, não. Tem vários que fazem com que a gente não entre mesmo. Né? E, por exemplo, a autoimagem é um que eu estou conseguindo desbloquear bastante. Antigamente eu não entraria de jeito nenhum se não tivesse com filtro. Eu até entrava sem filtro, mas logo colocava. Agora eu percebi que eu preciso falar sem, que estava travando muito. Então, tudo bem. O importante é a mensagem, né? Verdade. E isso é importante estar falando, porque muitas vezes várias pessoas entraram para falar com a gente, né? Que na verdade era só para ser mediador, e a gente ia falar e a pessoa começou a descambar e falou. Muito bom isso. Então, assim, vocês estão aí convidados. É só mandar uma mensagem para a gente no direct e tudo mais, né? E marcar um dia para a gente fazer um bate-papo. Verdade. Não é verdade? É isso aí. Tá certo, minha amiga. Foi um prazer estar com você de novo, viu? Tá, o prazer foi meu. Fica com Deus. Fiquem com Deus. Também vou falar um pouquinho aqui. É isso aí. Me sinto muito bem. Me sinto muito bem. Há quem diga que já sabe, né? Não me importo, eu sou livre, eu faço o que eu quero e o que eu sinto que está me fazendo bem. Exatamente. E quando a gente vê que estão se metendo demais, a gente manda cuidar da vida, né? Eu estou mandando muita gente cuidar da vida. Porque também não é diferente, não. Existe julgamento para tudo, né? E aí vai cuidar da vida. Porque quando os reis foram visitar Jesus, guiado pela estrela, astrologia, quando Jesus nasceu e os reis foram guiados pela estrela, foram lá visitar Jesus, dentre os presentes estava o quê? Incenso. É verdade. Né? Verdade. Então, tem que estudar para não falar bobagem. Verdade, tem total largar a religiosidade de lado e aprender a exercer a fé verdadeira, sem dogma, sem mágoa. Verdade, total. É isso aí.
Ela botou licença, é pura conexão de natureza. Acho que é a natureza que ela quis escrever. Mas é Enfim, assim, ele é feito, né, através do natural mesmo, do cravo, do próprio cravo, das é. ervas. Verdade. Tem, tem vários incensos naturais que são assim, né, através das folhas, só as folhas. Muito bom, muito bom. E aí a gente começa com a essência, né, com o DNA da planta, que faz total Ah, conexão. lembrei, sabe o que é aqui agora? Vamos deixar uma live marcada pra gente falar sobre Ho'oponopono, Pode ser. Perfeito. né? Muito bom. Essa técnica havaiana de Vamos cura sim. maravilhosa. Vamos sim. Tá Bora? aí. Mas outra coisa que a gente faz também é muito bom, né? Vou fazer hoje. Vou fazer É, hoje para me sentir não melhor vou. aqui, porque já estou aqui sentada, ficar muito tempo sentada me incomoda. Isso, eu não vou prometer, mas eu pretendo hoje fazer também, Isso aí. Gente, né? o Ho Oponopono, para quem não sabe, tem as 4. A gente pode falar o Ho Oponopono, né? E se conectar. E tem as 4 frases, que é eu te amo, me perdoa, sinto muito, eu sou grata. Esqueceu? Fala eu te amo. Aquelas frasezinhas que a gente aprende na infância, né? Eu te amo, me perdoa. E aí você mentaliza, você mentaliza. A gente já vai falar? Não, pois é, vamos deixar para a próxima. Pode falar. Vamos lá. Deixa pra É muito próxima tempo live. que a live. A A gente não gente quer deixa sair daqui. organizado. Tá certo. Então, olha, que a noite seja maravilhosa. Que todos vocês que estão presentes e que vão escutar ainda se conectem com o Criador maior, né? E que façam ações que sejam sempre para o bem maior. Sempre para o bem maior. Sempre pensa nisso. É por que eu estou fazendo isso? Aí pede para Deus, se for certo e que isso aconteça. Se não for, tudo bem, tira do meu caminho e coloca coisa melhor. Né? Sempre pro... Amém. assim. Amém, assim seja. Que o nosso Pai nos dê uma excelente noite. Isso. Proteja lá o pessoal. Que proteja, né? Que ilumine lá aquele pessoal que está passando por uma situação complicada nesse momento. Enquanto a gente está aqui fazendo uma live, tem pessoas agora, né, que estão em sofrimento, mas tudo tem um porquê. E eu espero que os espíritos de luz, o Senhor Jesus, sonde o coração deles nesse momento e mostre que sempre em algo ruim vai vir algo bom. Que eles consigam superar. De uma forma ou de outra, que eles consigam superar. Né? Isso a gente está fazendo oração Beijos de aqui, a luz. gente está mandando para lá muita coisa boa, muita energia boa. Me veio assim agora, eu falei, não pode falar exatamente o que é, porque senão dá BO. Não pode falar exatamente o que é, mas quem está aqui, quem entende o momento do mundo que a gente está passando, complicado, muitas vidas sendo ceifadas por conta de outras pessoas que não tem nada a ver, meu Deus. Mas enfim, tudo tem um porquê. Quem somos nós, né? Verdade. Amém, então, amém. Abençoado seja sempre o nosso planeta. Amém. Sim. Amém. Que a gente encerra então essa live de hoje colocando essas vibrações positivas, cada um na sua vontade, na sua crença, na sua vibração, né? Amém. Que assim seja. Amém. Tchau, gente. Fiquem com Tchau, Deus. tchau. Beijo de luz. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau. Aí, ó, você tá fazendo a louça.